Olá, nação vinegra, aqui é o Rucorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, ontem alguns veículos de imprensa estavam noticiando de que Matias Rojas, a contratação do Corinthians para o mês que vem na janela de transferência, estava por um fio de melar a contratação. Isso devido ao próprio Racing estar junto com seus torcedores e patrocinadores viabilizando uma grana para cobrir a oferta que o Corinthians fez para o próprio Racing. Tipo assim, esse tipo de notícia é só para ficar tumultuando, para ficar querendo ou não, falando mal do Corinthians, né? Que vai perder o jogador, isso e aquilo. É uma grande palhaçada. Isso não tem como acontecer por dois motivos. Primeiro, o cara fez um pré-contrato, ele assinou um pré-contrato com o Corinthians. Você fala, mas já aconteceu de jogador. Só que é o seguinte, o Corinthians ainda mandou um ofício para o clube lá, de que o Corinthians estava com intenção de comprá-lo, já estava tudo pronto já, e assim, tem cláusulas, tem multas também nos pré-contratos. O Corinthians não é burro de simplesmente ir lá e só mandar assinar, como aconteceu o próprio Wagner Love, entre outros que já aconteceu em outros clubes aí. Então, tipo assim, não tem como ele ir para outro clube. Ele é jogador do Corinthians, só tá esperando o fim do contrato para ele vir para cá. Então, tipo, é ridículo o que esse povo fala. É realmente só para ficar tumultuando o clima, já mais tumultuado que está o nosso clube. Mas enfim, vamos esperar aí e deixar esses secadores aí ficar chorando, né? Mas assim, que é um papel ridículo de uma grande parte da mídia, isso é ridículo. Enfim, ontem teve o jogo da Libertadores, né? Do Racing contra o Flamengo. E deu para ver, querendo ou não, o Matias Rojas, né? Cara, o cara joga demais. Que golaço que ele fez contra o Flamengo. Vocês podem ver aí. Cara, não tem. Esse jogador, assim, ele vai cair nas graças do corintiano. Ele vai ser ídolo, com certeza, esse Paraguai. Ele tem muito futebol, sabe? Ele bate muito bem na bola. E eu acho assim que o Corinthians, de contratações dos últimos anos aí, dos últimos tempos, eu acho que ele é uma das melhores contratações que o Corinthians já fez. Sinceramente, esse cara vai estourar. E como vocês podem ver aí, teve alguns torcedores aí ainda chorando, né? Querendo ele no clube, falando aí, até um deles era do Atlético, né? Era um torcedor do Atlético, falando como é que podia, né? Simplesmente o Atlético deixar esse jogador solto pro Corinthians contratar. Alguns falavam que não era jogador pro Corinthians. Tipo, é ridículo, é um choro assim impressionante, né? Os caras já estão com medo desse jogador, nem chegou, já estão com medo. E assim, a gente só tem que esperar ele aí no próximo mês. Ele é jogador do Corinthians e não tem o que fazer, mano. Só chora aí. Chupa que é de uva, é mais ou menos isso. E enfim, vamos falar sobre Carlos Augusto, né? Ele é, querendo ou não, cria da base do Corinthians. O Corinthians em 2020 ele vendeu para o Monza, né? Clube italiano. E há pouco tempo aí ele estava, assim, querendo ou não, sendo cobiçado por um clube da própria Itália, a Inter de Milão, que estava lá, querendo ou não, fazendo uma grande oferta pelo jogador. E agora tem outro clube, só que é um clube inglês, é o Nottingham Forest. Ele também está interessado no jogador e vai dar uma boa grana, porque assim, querendo ou não, o Corinthians, quando vendeu esse atleta, ele impôs
uma cláusula de obter 60% do lucro de uma futura venda. Então, assim, ele está jogando demais, o Carlos Augusto. Ele é lateral esquerdo, e que falta que nos faz, né? Se a gente tivesse ele no time agora, meu pai do céu. Mas enfim, ele está fazendo nessa atual temporada dele, ele está jogando muito. Ele tem 37 partidas, 5 gols e 6 assistências. Para você ver quanta falta faz esse jogador no Corinthians. Imagina se ele tivesse ainda no Corinthians. Mas é isso, o Corinthians assim tende a ganhar uma baita de uma grana em cima desse jogador. E esperamos que venda logo, né? Enfim, vamos falar sobre o Corinthians na Libertadores. Bom, o Corinthians foi eliminado aí da Libertadores, né, dias atrás, e deixou de embolsar $1.205.000, que seria, arredondando, seria mais ou menos uns 6 milhões. E é assim, isso o Corinthians iria ganhar se passasse para as oitavas de final. Como não passou, então a gente perdeu já 6 milhões de reais. Só que assim, o Corinthians tem o último jogo da Libertadores, né? Contra o próprio Liverpool do Uruguai, dia 28 de junho agora. E que vai embolsar $300.000, que dá $1.407.000. E assim, o Corinthians alcançando essa meta, se o Corinthians empatar ou vencer o Liverpool do Uruguai, ele vai desembolsar mais $500.000, que dará uns $2.406.000 reais. Ele ganhando ou empatando, ele vai garantir nos plays-off da Sul-Americana a sua participação. Então, querendo ou não, o Corinthians vai ganhar mais grana também, e ir lá na Sul-Americana, se de repente ele ir um pouco mais longe, ele vai ganhar muito mais. E assim, querendo ou não, pelo que eu estava vendo, a Sul-Americana tem uns times, lógico, que é muito inferior da Libertadores. Corinthians! Bom, ontem a delegação do Corinthians, né, voltou de Quito, e ele voltou às 8 horas da noite. E assim, um grupo de 20 torcedores do Corinthians foi até o portão 2 do CT Joaquim Grava e simplesmente soltou um monte de rojões lá, como vocês podem ver aí no vídeo. Então assim, eles soltaram praticamente em protesto contra a eliminação e as coisas que vem acontecendo no próprio Corinthians. Só que é assim, é engraçado, por quê? Porque tipo, isso aí não adianta, não vai acordar jogador, não vai fazer nada, porque ali naquele horário não tinha ninguém no clube. Devia ter só segurança, porque geralmente o Corinthians libera os jogadores para suas residências. Então, assim, acho que não valeu muito a pena aquela manifestação, não. Acho que tem que fazer esse foguetório na frente da casa do seu Duílio. Aí eu concordo.
Aí eu concordo que tá fazendo um grande protesto, porque fazer lá na frente do CT, não vi muita diferença, entendeu? Mas assim, querendo ou não, foi um tipo de protesto. Só que eu acho que eles deveriam ter feito esse protesto na frente mesmo da casa do seu Duílio. Enfim, falando sobre a torcida e tal, teve, né, a eliminação lá da Libertadores e tal, e aí o Cássio falou com a torcida, né, foi lá ainda falar e tal, e acabou falando algumas coisas aí, e deu a entender aí de um jogador, né, se não for para o Yuri, foi para algum jogador grande do Corinthians. Vocês fiquem aí com o desabafo do nosso Cássio. Você foi até lá? Como é que foi essa situação? Não, fui até lá, não teve falta de respeito nenhum, só perguntaram algumas coisas, eu não vou entrar no assunto que conversamos lá, mas não teve falta de respeito da parte do torcedor não, satisfação pelo resultado. O resultado não pode acontecer, a gente perdeu de 3-0 do jeito que a gente perdeu, a gente tem que assumir também a culpa. Normal que o torcedor esteja irritado e pensar na frente, temos próximas competições, aprender com os erros, tentar evoluir em busca das próximas partidas de vitórias e ajudar o Corinthians. Cássio, o Corinthians vinha numa sequência, né? O torcedor estava confiante, o próprio elenco. O que não deu certo? Dá para se dizer, fazer uma análise do que não deu certo hoje? Ele fez um jogo, a equipe do Vale foi superior ao Corinthians, não tem muito para onde correr. Foi superior 90 minutos, a gente não conseguiu criar, não conseguiu fazer um grande jogo, infelizmente deu certo. Eu acho que a eliminação da Libertadores não passa pelo jogo de hoje, por mais que a gente não tenha conseguido uma boa atuação, passa pelas 2 derrotas que nós tivemos em casa. É um campeonato difícil, Libertadores, e quando você perde pontos em casa, depois ir buscar fora, a gente sabe que não é fácil, e a gente acabou não conseguindo os resultados, não conseguimos pontuar no contexto geral da Libertadores. Agora é pensar numa próxima partida pra gente pelo menos garantir a Sul-Americana, fazer uma partida boa em casa, ganhar, mas é duro você perder assim, não é fácil, mas nós conseguimos fazer partidas boas, como você falou, hoje foi uma partida que foi muito abaixo, e pensar no próximo jogo, temos jogo sábado, hoje é dolorido, amanhã a gente tem que pensar já no jogo de sábado, que é um jogo muito, muito importante pelo brasileiro. Você vê quem é jogador para nível do Corinthians. Agora é a hora de não se esconder, apesar da crítica, cobrança, você tem que ser homem agora e enfrentar de frente, porque na nossa vida nada foi fácil. Sei que o torcedor tá chateado e com razão pelo desempenho, pelo resultado de hoje também. Eu não gosto, tomar um gol para mim é duro, tomar 3 ainda é difícil, mas nós temos que seguir em frente. A gente não pode achar que tá tudo errado, até porque nós conseguimos grandes partidas no decorrer do ano e conseguimos uma grande virada agora na Copa do Brasil, e tem que seguir em frente e trabalhar, melhorar, evoluir, ver e trabalhar em cima do que nós podemos melhorar para não errar mais, mas tem que servir de aprendizado essa classificação, tem que doer, porque está doendo por não poder classificar a Libertadores e seguir em frente, porque... Bom, mas é isso, pessoal. Desejo uma boa sexta-feira a todos. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!